7ª reflexão da série dos Encontros de Jesus, e eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Evangelho de Marcos 5, versículo 25 em diante. A gente vai ler até o verso 34. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor e para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Até aí. Há um livro muito conhecido na América Latina e que ele não só sinalizou algo que é muito comum aos latino-americanos, como ele também, inclusive, ajudou a desenvolver aquilo que eu vou chamar de uma espécie de processo de vitimização. Esse livro é do pensador já falecido Eduardo Galeano, chamado Veias Abertas da América Latina, as Veias Abertas da América Latina. Que, embora lá ele venha traçar todo o processo histórico do qual a América Latina passou em função da colonização dos espanhóis, dos portugueses especialmente, desses dois países especialmente, ele, se por um lado retrata algumas coisas que para nós a gente sabe são verdadeiras, né? Não deixa de relatar algumas coisas que são verdadeiras, mas por outro, o teor do livro, assim, ele traz esse tom de vitimização, esse até simplismo de olhar que a ideia de que os países de primeiro mundo são ricos porque nós somos pobres porque eles são ricos. E eu digo isso porque o próprio autor, que já é falecido, como eu falei, ele vai dizer, 40 anos depois, basicamente, que ele escreveu esse livro, ele vai dizer, num tom de confissão quase, né, que quando ele escreveu, ele não tinha tanto conhecimento político, econômico, ele vai dizer que ele não tinha coragem de ler o livro novamente. E justamente por causa desse tom que vai envolvendo, muitas vezes, o nosso povo, né, e às vezes se torna uma barreira, uma espécie de empecilho para que a gente siga adiante. Há muita gente que fica lamuriando em torno das dificuldades que tiveram no passado, de alguns traumas que tiveram no passado, e vão permitindo que isso vá se tornando uma barreira, um muro que impede elas de seguirem adiante, de superarem as suas dificuldades, de superarem as suas crises, de vencerem os seus traumas. Isso, quando eu falo, não é só no que diz respeito a essa história nossa, política, mas, inclusive, nas nossas histórias individuais. Quantos de nós que não passamos por traumas e dificuldades, mas permitimos que esse ar de vitimismo tome conta de nós? E eu digo isso, meus irmãos, e talvez você esteja se perguntando o que tem a ver essa narrativa que a gente acabou de ler com todo esse discurso. É que se, por um lado, essa mulher que sofria de um fluxo hemorrágico há mais de 10 anos, 12 anos sofrendo com essa enfermidade terrível, você imagina esse tipo de enfermidade naquele contexto de Jesus, onde ela não tinha os aparatos que a gente tem hoje, ela prescindia dos mecanismos que a gente tem hoje, de todo o avanço da medicina, da ciência. Você imagina o que era ter esse tipo de enfermidade naquele contexto?
o sofrimento que essa mulher carregava durante anos, ela não conseguia estancar o sangramento dela. Agora, se por um lado, dificilmente nós iremos viver uma situação similar à dela, por questões dos avanços que nós temos, por outro lado, é fato que muitos de nós na sociedade, inclusive nos bancos das igrejas, carregamos traumas, carregamos culpas, carregamos problemas que fomos afligidos talvez décadas, anos atrás, à semelhança dessa mulher, e não conseguimos estancar esses sangramentos, essas feridas que foram abertas na nossa alma. Talvez quantos de nós não tenham tido traumas na juventude, traumas na infância, talvez tiveram muitos problemas na sua criação, na sua educação, dentro de casa, talvez foram alvos de ofensa dentro da sua própria casa, talvez no casamento, ou não sei em qual aspecto, talvez no trabalho. E às vezes a gente fica carregando durante anos esses traumas e a gente não consegue estancar essas feridas. Tem muita gente nas igrejas e que também sofreu coisas assim, vivendo nesse ambiente eclesiástico, e não consegue fechar essa ferida. Tem muita gente que não consegue se ver livre de culpas por algumas decisões erradas que tiveram no passado, muita gente que não consegue olhar para trás e definitivamente perdoar e se ver livre dessas coisas e continua sangrando na alma, continua com a alma adoecida durante anos, e quando isso não é tratado, é fato que a tendência é nós irmos piorando cada vez mais no quadro em que a gente se encontra. Muitos casos, as pessoas, para tentarem amenizar essas dores, para tentarem vencer essas dores na sua alma, e por não tratarem isso, tem muita gente na sociedade brasileira que tenta dar um fim nisso através do suicídio. E a gente viu isso em Ribeirão Preto, nesses últimos meses, jovens dando fim a um sofrimento de suas vidas recorrendo a esse mecanismo tão terrível para nós. E o fato, então, é que o Evangelho nos chama a lidar com esses problemas. Nós somos chamados a lidar com esses traumas. O Evangelho, ele chama a gente a expor esses traumas, a colocar para fora essas feridas, a, de fato, colocar uma pedra naquilo que não foi consertado, não foi reparado e, porventura, esteja sangrando aí nas nossas vidas. O Evangelho nos chama a estancar esse sangramento. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos rapidamente nessa noite. E o tema que eu gostaria de que a gente refletisse é esse encontro Jesus, a mulher do fluxo, estancando as feridas antigas. E quem sabe Deus nos dê graça nessa noite, como a gente cantou, de fato a gente encontrar cura no nosso coração para esses traumas, para esses machucados, para essas feridas que porventura estão abertas aí na minha e na sua vida, que no nome de Jesus ele nos encontre nessa noite dispostos a colocar isso para fora e permitir que a graça, que o Evangelho venha curar a nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, que a gente precisa ter em mente para estancar essas feridas antigas da nossa vida, olhando para esse texto, é que nós estancamos essas feridas com disposição para superar as barreiras. A primeira coisa que a gente precisa ter é essa disposição. Como eu falei, nem todo mundo tem a disposição de enfrentar o problema. Muitos lidam de uma maneira terrível, como a gente viu aí, que eu citei em Ribeirão Preto. A gente precisa ter essa disposição. Essa mulher, a primeira coisa que ela faz, ela ouve falar de Jesus e tem a disposição de ir até ele, e não só a disposição de ir até ele, mas a disposição de passar por uma barreira, por uma multidão, se colocar no meio da multidão, numa situação de debilidade que ela se encontrava, numa situação de enfermidade, definhando há 12 anos, mas ela tem a disposição de se colocar no meio daquela multidão para tocar Jesus. Ela sai da sua casa e vai consciente, ela vai com esse desejo. A primeira coisa é disposição, para a gente enfrentar os empecilhos que se colocam no caminho, para enfrentar os muros que se colocam sobre nós, as dificuldades que nós temos. E um desses muros que eu falei é exatamente esse vitimismo, esse complexo de vítima que a gente carrega como brasileiro, como latino-americano especialmente, e muitas vezes a gente permite que vá
moldando a nossa vida nas dificuldades que a gente tem na caminhada, sejam elas quais forem, familiares, no trabalho, no ambiente profissional, no ambiente de igreja. A gente precisa superar esse processo, esse muro vitimista que a gente muitas vezes permite que molde o nosso ser. É preciso ter disposição para enfrentar esses problemas. É preciso ter disposição para pedir perdão, para reparar erros, para colocar a culpa diante de Deus, para confessar pecados. É preciso disposição. E nesse sentido, eu diria que não há exemplo bíblico mais trágico dessa incapacidade de disposição para reparar os erros e os problemas do que o relato de Absalão, filho de Davi, da sua irmã Tamar, do seu irmão por parte de pai, Amnon. A gente sabe que Davi tinha várias mulheres e um dos filhos, o primogênito, Amnon, ele se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã e irmã de Absalão. E ele, num certo dia, simula que está doente, pede para Tamar levar a ele uma comida para cuidar dele, e ela vai inocentemente levar essa comida, e então Amnon se levanta, agarra a irmã, a estupra, e depois ele tem nojo do que acontecera. E o fato, meus irmãos, é que o rei Davi não faz absolutamente nada quanto a isso. Era passível de morte, mas Davi não faz nada, talvez por ser o seu primogênito, por toda a situação difícil. Ele não faz absolutamente nada, nem com Amnon, e nem sequer chama sua filha Tamar para tratá-la, para abraçá-la, para cuidá-la, para consolá-la. E isso traz um ódio tão grande na vida de Absalão, que quando vê que o pai não faz absolutamente nada, ele chama sua irmã Tamar para morar com ele, como que se colocando como responsável, eu vou te proteger. E esse processo demora 2 anos. Por 2 anos, Absalão chama Tamar para morar com ele e fica observando o pai para ver se o pai vai fazer alguma coisa para consertar aquela situação. E por 2 anos, Davi não faz nada. Davi não trata absolutamente nada. Então, Absalão se dirige ao pai e pede para que ele permitisse que o seu irmão Amnon fosse caçar com ele. Tivesse um tempinho na floresta com seu irmão. E, evidentemente, Davi sabia o que se passava no coração de Absalão. Ele sabia o ódio, e não só Davi, todos sabiam do ódio que Absalão nutria por Amnon, por aquilo que ele havia feito com a sua irmã. E, no entanto, Davi diz, olha, vai com ele caçar, mas leve os seus irmãos juntos. E aí eles vão caçar, mas Absalão havia dado ordem aos seus homens para que quando Amnon estivesse embriagado, eles então o executassem na floresta. E é exatamente isso que acontece. Eles assassinam Amnon, e aí Absalão ele foge, Davi fica furioso, revoltado, mas Absalão foge e vai morar na casa do seu avô Talmai, e ele fica na casa do seu avô, numa cidade vizinha, por 3 anos. Então já haviam se passado 2 anos, e agora se passam 3 anos ele morando lá, e o pai não o chama, o pai não o repreende, Davi não faz absolutamente nada quanto aquilo. E aí então Davi, passado esses 3 anos, ele manda o seu servo Joabe dizer a Absalão, olha, pede para Absalão vir morar em Jerusalém, perto do palácio. E Absalão então se muda para o palácio, a 2 quilômetros da casa de Davi, do palácio, ele passa a morar ali pertinho, e, no entanto, mais 2 anos se passam e Davi não vê Absalão. A gente já está aí para 7 anos de todo o ocorrido e Davi não tenha feito nada e agora 5 anos sem ver o rosto do filho, sem tratar o filho. E aí o texto bíblico diz que Absalão diz, olha, diga ao meu pai para que ele me mate, mas que pelo menos ele veja o meu rosto, que ele veja a minha face. E aí Davi então manda chamar Absalão, e o texto diz que ele simplesmente chega a Absalão quando ele se entra diante dele e dá um beijo no rosto dele. Um estupro, um assassinato, e Davi quer resolver todo o problema com um beijo no rosto do seu filho. E aí, a partir disso, Absalão ele sai do palácio com um ódio
dizendo não há justiça, o rei é um moleque, esse rei é uma criança, e ele começa a preparar uma rebelião para depor o seu pai. E aí ele vai pedir conselhos para um homem chamado Aitofel. Esse homem passa a aconselhar Absalão no meio desse motim que ele está preparando, dessa rebelião. E Aitofel, ele era avô de Batseba. Você lembra que Batseba era a mulher do caso de Davi, do adultério. Lembra que Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido de Batseba para poder esconder o seu pecado, que depois veio à tona. E o curioso é que o avô de Batseba, o conselho que ele dá a Absalão é o seguinte: olha, aquilo que o teu pai fez às escondidas com a minha neta, faça com as mulheres do teu pai diante de todo Israel, no terraço do palácio. Exponha toda a vergonha do seu pai, o pecado do seu pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, como é algo terrível, essas feridas não tratadas por Davi, e sequer por Absalão, essa incapacidade de tentar reconciliar, de tentar expor essa ferida, de tentar trazer cura para as feridas, quando isso não é tratado, a proporção que isso vai ganhando. Então, depois de um estupro e de uma coisa terrível, isso não é tratado, e aí vem um homicídio, isso não é tratado, vem uma rebelião, e o ódio vai crescendo cada vez mais, a ponto de chegar nesse nível de constrangimento terrível diante da nação inteira, e aí no final, Joabe, numa caçada a Absalão, já indignado, cansado de tudo aquilo, ele encontra Absalão preso com seus cabelos, então ele mata Absalão, e aí Davi chora muito por causa do seu filho, mas porque não foi tratado, porque não foi exposto. E o mais curioso aqui, eu acho, é ver como essas pessoas que não resolvem os conflitos e que se envolvem num estado de murmuração, num espírito de vitimismo e dessa murmuração, como eles parecem que são imãs a outros, né? Como parece que se atraem. Então, Absalão está cheio de ódio, de indignação, está cheio desse complexo na vida dele, e ele vai, como um imã, atrair esse Aitofel, que também tem ódio por Davi, de algo que aconteceu lá atrás, anos atrás, e o avô de Batseba ainda carregando ódio de Davi, amargura de Davi, e é por isso que a Bíblia fala na carta dos Hebreus sobre a raiz de amargura, e como a raiz de amargura é um câncer no corpo de Cristo, como a gente deve se desvencilhar da raiz de amargura, como ela corrói a nossa vida espiritual, como ela corrói o corpo de Cristo, como ela corrói as famílias, a gente precisa tratar essas coisas. Então a primeira coisa que o texto mostra é a disposição para a gente enfrentar e superar essas barreiras. É a disposição de encarar o nosso passado. Tem muita gente hoje que não tem coragem de encarar o seu passado, não tem coragem de trazer as culpas diante de Deus, diante dos irmãos, de colocar as decisões erradas, as besteiras que fazemos e talvez ver essa culpa sendo martelada, ou não tem coragem de encarar o passado naqueles relacionamentos conflituosos que não tiveram cura ainda, não tiveram ponto final, não foram resolvidos aí absolutamente, não foram resolvidos totalmente, tem pendências não resolvidas, e isso vai sendo colocado para debaixo do tapete. É preciso coragem para encarar isso. É preciso coragem para confessar pecados, para perdoar o próximo, para pedir perdão. É preciso coragem para a gente colocar o nosso ego, a nossa vaidade ali diante de Deus, da luz do Evangelho, e permitir que Deus extermine o nosso ego, a nossa vaidade, e venha colocar esse espírito de mansidão, nos dá um coração igual a Ele. Amém? Primeira coisa que a gente aprende aí nesse texto é que a gente precisa ter disposição para encarar o nosso passado, disposição para superar as barreiras, se a gente de fato quer estancar algumas feridas antigas na nossa vida. Mas a segunda coisa que eu gostaria de destacar e que queria que você guardasse no teu coração é que nós estancamos essas feridas quando nós vamos até Cristo com uma fé consciente. Essa mulher vai até Jesus com uma fé consciente. São muitos os teólogos que apontam
para esse aspecto do texto da orla das vestes de Jesus. Ela diz no coração dela, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, se tão somente eu tocar na extremidade das suas vestes. Números 13, versículo 38, tem um mandamento de Deus para os israelitas, que eles deveriam colocar fios, franjas, nas 4 extremidades das túnicas que eles vestiam, dos casacos que eles vestiam, e esses fios, essas franjas, representavam a vontade de Deus, representavam a lei de Deus, representavam a aliança que o israelita tinha com Deus. E quando ele colocava isso de maneira visível, era para mostrar que ele tinha um pacto com Deus, de guardar a aliança de Deus, de ter um compromisso com a vontade de Yahvé. Era um hábito dos israelitas terem esse tipo de túnica. E o mais curioso ainda, que muitos vão apontar, olhando para esse aspecto das franjas, das túnicas, dessa expressão hebraica tzitzi, que ela aparece também no profeta Malaquias, quando ele está se reportando ao Messias. Capítulo 4, verso 2 de Malaquias, diz que o Messias, que o enviado de Deus, trará cura sobre as suas asas. E a expressão asa no hebraico é exatamente essa, que se reporta a essas franjas, a esses fios, a esse tzitzi. Quando essa mulher está indo até Jesus, ela vai consciente dessa história. Eu estou indo tocar no tzitzi de Jesus. Eu estou indo tocar na orla das suas vestes, porque eu creio que esse Jesus é o Messias e ele traz na orla das suas vestes a cura. Ele traz na orla das suas vestes a cura para a minha condição, para a condição do pecador. Ele traz a provisão de Deus sobre a orla das suas vestes. Eu posso tocar. Então ela toca consciente. Ela vai até Jesus com uma fé completamente consciente da promessa messiânica, completamente consciente de quem era Jesus, de quem Jesus representava. Ela vai com essa fé. E, meus irmãos, não é por acaso que Jesus para e olha para ela. Porque a multidão tocava Jesus, e algumas vezes de maneira utilitária, e poderia ser, inclusive, ser curada, mas aquela mulher, diferente de muitos que tocavam e eram curados, ela tocou de maneira singular Jesus, a ponto dele parar e dizer, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, mas foi de uma maneira especial, foi de uma maneira diferente. Essa mulher sabe quem sou eu. Essa mulher tocou em mim com base na promessa de Malaquias. Essa mulher tocou em mim sabendo que eu guardo a lei do meu pai, que eu cumpro a lei do meu pai e que eu vim trazer provisão a todo aquele que crê. E é por isso que ele diz, a tua fé te salvou, minha filha, vai em paz. Você não precisa temer coisa alguma. Então, meus irmãos, a ideia de olhar para Jesus com essa fé consciente, ela é de suma importância para nós. Eu destaco isso porque isso difere muito desse esoterismo que a gente tem nos nossos dias. Não são objetos que muitas vezes é comercializado em nome da fé, que muita gente compra para ser curado. Aqui aponta para aquilo que Paulo diz de um culto racional, de uma fé racional, de uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Essa mulher não está indo até Jesus de maneira esotérica. Essa mulher não está indo em Jesus com uma mentalidade mágica. Essa mulher está indo até Jesus com uma fé firmada na palavra de Deus, firmada em Números 13, 38, fundamentada em Malaquias 4:2. Ela sabe quem é Jesus, e é dessa forma que ela se dirige a ele. Ela vai consciente. Ele traz nas suas franjas, ele traz nessas linhas a cura, a provisão. Ele é o Messias. Ela está confessando o Cristo, ela está confessando como o Cristo, filho do Deus vivo, assim como o Bartimeu confessou e tantos outros. E Jesus destaca a fé dessa mulher. Então é diferente de esoterismo. Embora eu creio que você ter uma atitude de fé em qualquer coisa na vida já te torna diferente daquele que é completamente cético. O fato de você ser positivo para com a vida já difere muito daquele que é totalmente negativo. É fato que isso já gera muitas diferenças para as pessoas, tanto que você tem pesquisas científicas mostrando que há melhoras, né, nos hospitais
naquelas pessoas que estão passando por enfermidades, mas que têm fé, enquanto aqueles que não têm fé alguma e são céticos, a gente não vê a mesma melhora. Então, tem ciência mostrando isso. Agora, a fé cristã vai muito além disso. A fé cristã é racional, a gente se fundamenta no que Deus diz, a gente não se aferra, a gente não se apoia nos nossos desejos, a gente se apoia no que Deus diz. Essa mulher está indo até Jesus se apoiando no que Deus havia falado através de Moisés, através de Malaquias e dos profetas. Então, como que a gente estanca essas feridas? Primeiro, a gente tem disposição para superar as dificuldades, as barreiras, encarar o passado, sejam quais barreiras forem. Segundo, a gente estanca indo até Jesus com uma fé consciente. E, por fim, a gente estanca as feridas com pastoreamento, com acompanhamento. Eu gosto porque, no meio da multidão, Jesus, como eu falei, ele para. Opa, alguém tocou em mim. E a ponto dos discípulos, outros vão relatar que é Pedro, mestre, o senhor está de brincadeira, vai dizer que alguém tocou em ti? Olha o tanto de gente aqui, está todo mundo te tocando. Mas essa mulher tocou de modo diferente, singular, e Jesus então faz questão de ficar procurando quem é, onde está essa pessoa. E aqui a gente olha para essa distinção que há no Evangelho, como eu já falei aqui em outra reflexão, esse reconhecimento da nossa singularidade, essa diferença da nossa sociedade, às vezes materialista, que vê uma massa amorfa, às vezes a sociedade que nós estamos, onde há uma absolutização da economia, essa sociedade muito capitalista que vê a gente apenas como um número e vê a gente como uma massa. Jesus está olhando cada história aqui, ele faz questão de olhar para essa mulher. É diferente a relação da igreja. Ele quer saber quem é, a história, o nome. O evangelho chama a gente para ter esse tipo de tete a tete, olho no olho, acompanhamento, esse relacionamento. E olhar para essa mulher e ter relacionamento com Jesus, que a gente pode dizer, que estancamos a ferida também com esse relacionamento, o pastoreamento do próprio Jesus, mas a gente deve lembrar que andar com Jesus e ser pastoreado por Jesus traz como implicação nós sermos pastoreados uns pelos outros. A implicação de ter uma relação com Jesus é ter uma relação com o corpo de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós pertencemos a Cristo, mas nós pertencemos uns aos outros. E, meus irmãos, a própria sociedade entende a importância de pessoas doentes serem acompanhadas por profissionais. Tem muita gente sendo acompanhada aí anos por profissionais. A sociedade nossa, mesmo que seja incrédula, ela reconhece a importância daqueles que estão doentes de fato tratarem as suas doenças, tratarem os seus traumas, tratarem as suas feridas e serem acompanhadas para que porventura isso não retome, para que porventura você não fique remoendo essas coisas, para que você seja rememorado constantemente do que é certo, do que é correto. Que dirá então no corpo de Cristo? Que dirá na igreja, onde nós somos chamados a essa relação para que a gente seja efetivamente curado? Igreja, a gente sabe que é lugar de confissão, igreja é lugar de admoestação, igreja é lugar de encorajamento mútuo, igreja é lugar de exortação, igreja é ferro afiando ferro, é na igreja que a gente é tratado, é na igreja que a gente pode colocar as nossas feridas e, de fato, receber o perdão de Deus de uma vez por todas, porque a cruz faz isso, mas é fato que algumas coisas a gente precisa manter em perspectiva o evangelho, e é por isso que Jesus colocou para a igreja algumas coisas a serem observadas para rememorar nosso coração. Por isso que a gente celebra a ceia constantemente, por isso que a gente tem que se reunir diante da palavra, porque essas coisas trazem a memória do que Cristo fez e permite que a gente fique olhando para o lugar certo. Isso é rememoração, como eu já falei aqui. A fé cristã não é da amnésia, é da anamnese, é da rememoração. Igreja para lembrar de a quem nós pertencemos, quem nós somos e para onde a gente está indo. Façam isso em memória de mim. Toda vez que você come, você se lembra do que Cristo fez, você se lembra que precisa se alimentar dele hoje e você sabe para onde você está indo. Eu sei para onde eu estou indo. Então, se esses mecanismos que Deus deu para nós, os sacramentos, eles servem para
rememorar o coração. Meus irmãos, nós não podemos nunca menosprezar, relativizar a importância de andar junto, de andarmos juntos, de sermos pastoreados juntos, de colocarmos as nossas feridas, sermos tratados, de termos na igreja um lugar de confissão, que muitas vezes ele é perdido. Nos últimos anos se perdeu essa questão da confissão. No ambiente católico, essa confissão está muito mais presente, e até curioso, porque há estudiosos que mostram que, mesmo o Brasil sendo um país onde o catolicismo é muito maior do que o protestantismo, as clínicas psiquiátricas possuem muito mais evangélicos do que católicos. E aí eles vão dizer, talvez, possivelmente, seja porque existe esse subterfúgio do confessionário e nós não temos essa disposição de confessar pecados, de sermos acompanhados, pastoreados. Mas Jesus, quando ele olha para essa mulher, mostra essa singularidade do corpo de Cristo, mostra esse tete-a-tete, e isso traz a implicação para nós de apoio, de envolvimento comunitário, de relacionamento, de caminhada juntos, caminhada comunitária. Então, como é que a gente estanca essas feridas que talvez a gente carregue? Em primeiro lugar, a gente faz isso com disposição para enfrentar as barreiras, para enfrentar os muros, as dificuldades. Talvez a sua dificuldade possa ser olhar para o teu passado e finalmente pegar ele e colocar à luz. Talvez algumas culpas que você carrega aí, que você nunca trouxe à luz para ser tratado. Nunca colocou diante de um irmão, nunca trouxe para um grupo, nunca trouxe para os pastores, nunca fez isso, nunca colocou nem diante de Deus isso de maneira séria. Talvez as barreiras seja você pegar aquele irmão que você está carregando aí contigo há anos e dizer, irmão, me perdoa, vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar com esse negócio porque o Pai Nosso nos ensina que sem perdão, sem perdoarmos, não há perdão divino. Há uma condição aí nessa oração do Pai Nosso. Talvez seja essa a sua barreira e você não quer dar o braço a torcer e procurar para consertar, para reparar os erros e acabar, colocar uma pedra sobre algumas histórias aí que talvez tenham ficado mal resolvidas. Ou a gente aprende a olhar para Cristo conscientes e a gente aprende que é necessário o acompanhamento. Eu queria que a gente orasse nessa hora e encorajar você, meus irmãos, a como essa mulher. Você saber que onde você estiver, aí na tua casa, não sei se você está na casa de um parente, está na tua casa, hoje eu estou aqui na igreja, é que você pode, eu posso, tocar na tzu-tzu de Jesus, nas vestes, na orla das vestes de Jesus. Você tem acesso a Cristo Jesus. Aonde 2 ou 3 se reúnem, eu estarei lá. Aonde a oração sincera, onde a oração genuína, aonde a coração aberto, a palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir, Deus é fiel para se manifestar, para trazer cura ao nosso coração. Então, convido você a fechar os teus olhos e ter uma palavra de oração. E se porventura existem essas pendências, essas feridas aí, você colocar diante de Deus, pedir para luz do Evangelho alcançar você nessa noite, como alcançou aquela mulher naquele dia. Senhor,